Sabe o que me fez virar a chave como líder? Foi quando eu entendi que o professor Clóvis de Barros Filho ensina com tanta clareza no que tange ao feedback, é que feedback não é julgamento, é partilha de visão. Só que na prática muitos líderes ainda acham que dar o feedback é chamar atenção, ou cobrar o resultado. Para com isso. É aí que tudo começa a desandar com aqueles funcionários mais difíceis. Porque a liderança ela não é grito, mas também você não pode ser puro silêncio. E nesse vídeo eu vou mostrar quais são 4 erros muito comuns e que você está cometendo ao lidar com esse tipo de colaborador. E principalmente como corrigir cada um deles. Vamos nessa? Estão comigo? Para quem não me conhece, eu sou Adalberto Chagas. Sou professor, engenheiro, mentor de líderes e especialista em gestão de equipes. Há mais de 20 anos de experiência na vida real. Lidando com gente de todo tipo, dos mais colaborativos até os mais desafiadores. Eu já fui gestor de grandes equipes, já conduzi processos complexos de transformação e hoje eu ajudo novos líderes a encontrarem a sua própria voz na liderança, com firmeza, empatia e resultados. Tudo que eu compartilho aqui vem do campo de provas, o campo de batalha da liderança, que é o que funciona de verdade. Longe só da teoria e de perto da prática. É que hoje lidar com pessoas difíceis por si só já é desafiador. Você lida com esse tipo, que você tem alguém assim na equipe, que parece não se importar, que desafia sua autoridade, que entrega abaixo do esperado. Você já se deparou com alguém assim? Se você se deparou, você não está sozinho. Porque a maioria dos líderes passa muitas vezes por isso. Só tem um porém. Ele acredita que o problema é o colaborador, e nem sempre o é. Kim Scott, que é a autora do The Radical Candor, ela diz que para você dar um bom feedback é preciso desafiar diretamente, mas se importar pessoalmente. Esse é o segredo de um bom feedback. Ao que muitos líderes, eles ou não desafiam, ou desafiam da forma errada. Porque é justamente aí que nascem os conflitos, a queda de produtividade e o desgaste emocional da liderança. Se você está se sentindo frustrado, cansado de repetir milhares de vezes, ou já pensando em demitir por falta de paciência, esse vídeo vai te mostrar que existe uma outra saída, e ela começa por você. Vamos ao nosso primeiro erro. E o primeiro erro é você ser vago, impreciso ou pisar em ovos na hora de dar feedback. É que muitos líderes cometem o erro de abordar um funcionário difícil com frases genéricas, cheias de rodeios, tentando evitar conflitos. Sabe aquela conversa que começa com "então, eu queria conversar rapidinho sobre umas coisinhas" e você termina sem dizer nada de concreto. Já passou por isso? Esse é o clássico feedback pisando em ovos. O resultado é um só. O colaborador não entende que precisa mudar e o problema vai persistir, ou até piorar. Vou dar um exemplo prático. Imagina que um funcionário sempre interrompe os colegas durante as reuniões. E em vez de dizer algo direto, o líder vai e solta o seguinte: a gente precisa melhorar a escutativa, não é? Talvez repensar como a gente participa nas reuniões. Essa frase, ela é bem intencionada, mas ela é vaga demais. Porque o colaborador pode nem perceber que o comentário é sobre ele. Como que podemos corrigir isso? Com assertividade. O líder pode usar uma abordagem mais clara, sem ser agressiva. Olha só a forma. João, eu notei que em algumas reuniões você interrompe os colegas com frequência. Isso tem dificultado a participação dos outros e causa desconforto. Eu quero te pedir que a partir da próxima reunião, espere que a pessoa conclua o raciocínio antes de colocar a sua opinião. Assim todos terão mais espaço para contribuir. Está claro? Olha só a diferença, porque essa comunicação ela é clara, direta e respeitosa. Ela evita os mal-entendidos. Ela gera consciência e mostra exatamente o que precisa ser feito. Feedback não é sobre apontar defeitos. É sobre alinhar expectativas e permitir crescimento. E isso tem que começar de forma clara. Tudo bem até aqui? Agora me diz, você já precisou dar um feedback difícil e sentiu que não foi compreendido? Ou então você já passou pela situação de tentar ajudar alguém da equipe e a pessoa reagiu mal? Se sim, comenta aqui embaixo. Compartilhe a sua experiência ou sua maior dificuldade quando o assunto é dar feedback para funcionários difíceis, porque o seu comentário pode ajudar outros líderes que estão passando pelo mesmo desafio. Mas dando sequência aqui, vamos ao nosso segundo erro, que é confundir franqueza com grosseria.
Alguns líderes, ao tentar se impor ou ser direto, eles acabam ultrapassando aquela tênue linha entre franqueza e falta de respeito. Acham que estão sendo objetivos, mas na verdade eles estão agredindo ou humilhando o colaborador, principalmente os mais sensíveis ou inseguros. Isso é ainda mais problemático com funcionários difíceis, pois isso acaba reforçando aquele comportamento defensivo, gera resistência e destrói qualquer chance de mudança real. Sabe qual é o resultado disso tudo? Ambiente tóxico, retrabalho e mais uma oportunidade de alinhamento jogada fora. Como podemos ajustar isso? Franqueza não precisa ser rude. A chave é estar em usar uma linguagem firme, porém respeitosa. Você pode dizer a verdade, apontar o erro e ainda manter a dignidade da pessoa intacta. Passe a usar as seguintes frases: vou te dar esse retorno porque acredito no seu potencial, mas que você acredite mesmo, tá? Isso precisa ser ajustado e estou aqui para te apoiar nesse processo. Não é uma crítica pessoal, é um ponto de melhoria no seu comportamento profissional. Esses feedbacks eficazes, eles não têm a ver com gritar, impor medo ou vencer uma disputa de egos. Ele tem a ver com aquela evolução mútua e isso é papel do líder. Está fazendo sentido até aqui? Esses 2 primeiros passos? Antes de continuar, se esse conteúdo está te ajudando a enxergar a liderança com mais clareza, faz o seguinte: curte esse vídeo, compartilha com aquele colega que também lidera uma equipe e se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo com estratégias práticas para transformar a sua liderança no trabalho, sem enrolação, e vamos sempre direto ao ponto. Agora, eu mesmo já cometi esse erro inúmeras vezes. Quando eu iniciei essa jornada como líder, eu era muito mais autoritário do que deveria. Eu achava que deixar uma diretriz clara uma vez só bastava, uma única comunicação. Uma situação específica, um colaborador do meu time não estava entregando indicadores mensais dentro do prazo estipulado. E isso comprometia um processo estratégico na gestão patrimonial. Repetidamente eu acabava assumindo essa entrega para não deixar a equipe na mão. Até que um dia, num momento de estresse, eu fui ríspido com ele. E nós acabamos discutindo. Foi desconfortável, desgastante. E naquele instante eu percebi que o erro não estava só na postura dele. Na verdade, não estava claro o que era esperado dele. A comunicação estava falha. O responsável por essa falha fui eu. Eu assumo. Na nossa reunião de alinhamento, nós fizemos uma análise crítica da situação. Nós reorganizamos as responsabilidades de acordo com as habilidades de cada um, estabelecemos um cronograma mais viável e passamos a criar alertas para reforçar os prazos. A partir dali, a comunicação fluiu bem melhor. Não perfeita, mas bem melhor. Mas os resultados voltaram a acontecer. Essa experiência me ensinou que liderança não é sobre autoridade, mas é sobre clareza, escuta e correção da rota. Tenha isso em mente. O terceiro erro é acreditar que o feedback precisa ser formal, longo ou em reuniões estruturadas. Comum, muito comum esse erro. É você pensar que feedback só pode acontecer numa reunião agendada com pauta, formalidades e anotações. Agora, líder, se você acredita nisso, você acaba postergando a conversa, deixando os pequenos problemas crescerem até se tornarem crises. A verdade é que o melhor feedback, muitas vezes, é aquele imediato, direto ao ponto, no contexto certo e no local aonde você estiver. Isso não significa que você é grosseiro, você será grosseiro ou impulsivo, mas sim de aproveitar os momentos certos para orientar, corrigir e incentivar a sua equipe e o seu colaborador. Imagina um colaborador que acabou de te apresentar um relatório com um erro simples, muito simples, mas é que é um erro recorrente. Você pode esperar a próxima reunião ou pode, com respeito, abordar no momento certo e dizer algo como: notei que aquele ponto do relatório veio com uma inconsistência novamente. Vamos revisar junto para entender o que está acontecendo? Eu quero te ajudar a evitar esse tipo de retrabalho. Esse tipo de abordagem não só evita o acúmulo de erros, como demonstra presença e liderança ativa, né? Sem deixar aquele ambiente pesado, né? O clima tenso. E lembre-se, feedback é uma ferramenta de correção de rota constante. Ela não é um evento formal, cheio de tensão. E para você que está aqui até agora, é porque você realmente se importa com a sua liderança. E essa pode ser a chance de você dar um salto de crescimento real. Porque poucas pessoas
tem acesso a uma mentoria estruturada que trata de forma direta e prática aqueles desafios reais da liderança no seu dia a dia, como, por exemplo, lidar com feedbacks difíceis, conflitos, falhas de comunicação e baixa performance. Mas eu vou te dar essa oportunidade agora, porque eu desenvolvi uma mentoria exclusiva, na qual eu chamo do método Pacto, que é voltado especialmente para líderes que precisam fazer a sua equipe funcionar de verdade, mesmo quando lidam com colaboradores difíceis ou então aqueles famosos cenários desafiadores. Esse método foi construído com base na minha experiência real, liderando equipes ao longo de mais de 20 anos, acertando, errando, aprendendo com cada situação. E ele se baseia em 5 pilares fundamentais: a participação, onde todos precisam estar envolvidos com o propósito; o alinhamento, que é você ter clareza nas funções, metas e comunicações; a cooperação, porque sem ela não existe equipe de alta performance; tecnologia, para você otimizar e acompanhar o desempenho sem perda de tempo; e a organização, porque a liderança sem estrutura vira um caos silencioso. E dentro dessa mentoria, eu tenho um módulo que cobre toda essa questão do feedback estratégico, com técnicas de abordagem, condução e transformação de atitudes, para você nunca mais ficar pisando em ovos com medo de parecer rude e ainda assim manter o respeito da equipe. Se você quer ser avisado sobre as próximas vagas de mentoria, me chama no WhatsApp. O link está aqui na descrição, que eu vou conversar com você diretamente e vamos alinhar essas questões. Mas, como eu sempre aviso, é uma mentoria exclusiva, é direcionada e é individual. Então, por conta disso, eu tenho pouquíssimas vagas e elas costumam acabar muito rápido. Então, não espera a crise para você agir como líder. A hora de se preparar é agora. Me chama que nós vamos conversar sobre isso. Agora vamos ao nosso último, mas não exaustivo erro, que é usar o feedback como ferramenta de desabafo ou punição. Esse é um erro que mina completamente a confiança entre líder e liderado. Porque muitos líderes, mesmo sem perceber, eles usam o momento do feedback para soltar o que está entalado, apontar falhas de forma emocional, com tom de crítica ou de punição. Mas feedback não é desabafo, né? E muito menos castigo. Pelo contrário, que quando o líder age assim, o colaborador se sente atacado e acaba entrando na defensiva. E o que poderia ser um momento de crescimento se transforma em ressentimento, afastamento e até pedidos de demissão. Aquele em que o colaborador fica, mas já se desligou emocionalmente. A correção ela é muito simples, mas ela exige maturidade. Então, prepare-se antes de dar o feedback. Respire, organize os fatos, sem julgamentos, trate dados, exemplos e principalmente o impacto daquela atitude no resultado da equipe. Porque ao invés de você dizer, você está sempre atrasado e isso é inadmissível, passe a dizer, notei que nos últimos 3 dias você chegou 15 minutos depois do horário combinado. Isso tem impactado o andamento das entregas e a dinâmica da equipe. Está acontecendo algo fora do comum que eu possa te ajudar? Olha só. Essa abordagem mantém aquele foco no comportamento e não na pessoa. E isso é o que o torna um líder respeitado e não temido. Pois bem, liderar não é uma tarefa fácil, mas também não precisa ser um caminho solitário, cheio de conflitos. Porque se você chegou até aqui, é porque você realmente se importa com a sua equipe e está buscando evoluir. E a boa notícia, como eu sempre digo, você não precisa acertar sempre, mas precisa estar disposto a aprender e ajustar o rumo. Porque cada erro que você corrige, ele é um passo a mais para você se tornar um líder que inspira, que transforma e que deixa legado. Comenta aqui embaixo o que mais te marcou nesse vídeo e compartilhe com outros líderes que também precisam ouvir isso. E não se esqueça, o líder que você quer ser começa com as decisões que você toma hoje, ok? Eu também deixei aqui embaixo no link na descrição alguns vídeos para te auxiliar nesse aprendizado e também deixei links de material de apoio para te auxiliar. Espero que tenha gostado e te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau.